dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também, obviamente, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa ser com cada um de nós, nos fazendo sempre prosperar, crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Meus amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária do livro de Romanos. Entramos esta semana na oitava lição, a oitava lição do livro de Romanos, dando prosseguimento à lição da semana passada. Nós estudamos lá que a justificação vem pela fé em Cristo. Essa semana vamos estudar sobre o princípio da justiça, aqui a partir do capítulo 5, né? Capítulo 5 do livro de Romanos. O verso síntese está no versículo 19, que diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E aqui nós temos claramente aqui um texto bíblico muito rico aqui em antagonismo, né? Em lados opostos. De um lado, um homem que traz o pecado e a morte, Adão. De um outro lado, nós temos um homem que traz aqui a obediência e a vida, que é Cristo, né? Muito claro aqui esse contraste aqui, esse texto falando desse contraste. Mas esse contraste aqui está expondo exatamente um princípio de justiça, ou o princípio, né? Um artigo definido, o princípio da justiça. Nós já falamos na semana passada, ontem, né, na recapitulação da lição, mostrando que nas Escrituras Sagradas nós temos muito bem definido esse princípio de justiça no livro do Êxodo, quando ele fala dente por dente, pé por pé, mão por mão, né, queimadura por queimadura. Então ele fala isso com muita clareza, e algumas pessoas até não conseguem entender isso, porque acha que quando Cristo cita isso no Novo Testamento, no seu sermão lá no Novo Testamento, nos livros que nós chamamos de Novo Testamento, as pessoas entendem que Cristo está anulando o que foi dito lá. De jeito nenhum. Ele está apresentando algo maior, o perfeito, né? Um próximo passo que todo homem espiritual precisava dar. Ele não está anulando nada do passado. O princípio é muito claro. O princípio da justiça dizia assim para Adão: Adão, você não pode comer desta árvore da ciência do bem e do mal, porque a consequência, se você comer, é a morte, você vai morrer. Então, esse é o princípio da justiça. Se você pegar essa árvore, você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar com a sua própria vida. Comprou, tem que pagar. É um princípio. E aí, o princípio de justiça. Aí Adão pegou, comeu, e aí ele precisou pagar com a própria vida, né? E por isso que a partir daí o salário do pecado, ou seja, o pagamento do pecado, só se paga com a morte. É por isso que Cristo, para resolver o problema do pecado, pagou com sua própria vida, com a morte. Cristo não veio resolver o problema da morte, ele resolveu o problema do pecado. Porque resolvendo o problema do pecado, ele elimina a maior ameaça, o maior inimigo do homem, a morte. Mas o problema se originou no pecado. E talvez muita gente tenha dificuldade de compreender isso, mas isso é muito claro. Veja bem que aqui no texto que Paulo está utilizando, falando desse princípio, olha, qual é o princípio? Se é dente por dente, olho por olho, se você arranca o dente de alguém, alguém te arranca o seu, está lá no princípio.
Você fez alguém perder o dente, aí você vai perder o seu também. É esse princípio que ele traz aqui, ó. Se um homem foi desobediente e trouxe a morte, a justiça diz que por meio de outro homem obediente, ele pode trazer a vida. É o princípio. Princípio de justiça. Homem por homem. Não é? Não é dente por dente, olho por olho. Homem por homem. Esse é o princípio. Muito claro aqui. Por que Paulo está dizendo isso? Porque, com base neste princípio, todos os seres humanos precisam se espelhar em Cristo e não em Adão. Nós já nascemos com tendência carnal, natural, de procedermos assim como Adão procedeu. Mas aí veio Cristo, outro homem, e aí apareceu um segundo caminho. Qual dos homens eu, como homem, quero imitar? Eu, como homem, ser humano, né? O primeiro humano, Adão, desobedeceu, trouxe a morte. O segundo ser humano, Jesus, obedeceu, trouxe a vida, né? O primeiro humano, Adão, fez com que os seus herdeiros se tornassem pecadores. O segundo ser humano, Jesus, fez com que os seus herdeiros na fé, os que descendessem da sua fé, se tornassem justos. Que coisa perfeita! Nada mais perfeito do que esse princípio de justiça vindo de um Deus justo e perfeito. Então, tudo que o pecado pediu, o Senhor pagou. O Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, através de Cristo, não deve nada a ninguém. Ele não deve nada ao pecado nem à morte, porque o que ele pediu foi dado. Na nova aliança, é necessário que viva nela uma nova criatura. E Cristo deixa bem claro, para que eu viva como nova criatura, obediente, com base no segundo homem, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, né? É necessário que haja morte. Cristo morreu no meu lugar, mas aí ele pede que cada um de nós morra. Como é que a gente morre? Matando o velho homem. E assim a gente sacia, né, a morte. Porque quem pecou, se eu me torno uma nova criatura para viver em Cristo, na obediência de Cristo, no exemplo de Cristo, a velha criatura morreu. E aí eu entreguei ao pecado aquele homem que vivia no pecado. Aí ele morreu, e aí foi pago, foi quitado. Por causa de quem? De Cristo, que me tornou uma nova criatura. Quão belo é isso, né? Quão perfeito é essa linguagem que o apóstolo Paulo traz para que nós compreendamos a beleza da obra de Deus, da obra de Cristo Jesus. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da lição dessa semana, o princípio da justiça. Vamos aqui para a primeira pergunta. A primeira pergunta traz aqui para a gente aqui o seguinte questionamento. Com a chegada da lei aqui no contexto aqui a escritura, a lei escrita, o que pode e o que não pode fazer, registrado na escrita, né? Com a chegada da lei para os pecadores, o que aconteceu? O que a lei, com a chegada da lei, ela promoveu? Segundo Paulo, aqui no livro de Romanos 5, versículo 20, diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Veja que aqui, obviamente, nós temos alguns teólogos, né? Alguns teólogos que, se utilizando desse verso num contexto equivocado, eles dizem o seguinte: está vendo como a lei não presta? Está vendo como a lei é ruim? Paulo está dizendo aqui que a lei veio porque Deus queria exaltar a transgressão, Deus queria engrandecer a transgressão. Já imaginou Deus querendo aumentar o pecado, engrandecer ali, a fazer grande a transgressão? Já imaginou uma coisa dessa? Não tem sentido. Deus exaltando, glorificando a transgressão. Olha só, Deus exalta Cristo.
né? Então não existe essa ideia. O que Paulo está dizendo aqui, por um sentido óbvio do texto aqui, ó, não sendo um bárbaro quanto à mensagem escrita, porque ela está muito lógica e óbvia, ele está dizendo assim, ó, com a chegada da lei, o pecado foi evidenciado, o pecado foi ressaltado, o pecado começou a crescer, e era muito pecado agora, o que não tinha antes. Claro, por quê? Pelo óbvio sentido. Vamos lá. Imagine que você mora num bairro que não, as pessoas não têm um código, não tem uma regra dizendo o que pode e o que não pode. Condomínio novo, né? Um condomínio novo. Aí você chegou no condomínio novo, não tinha nenhuma regra, as pessoas começaram a usar a área comum, a área de lazer de qualquer jeito. Aí os meninos iam jogar bola na grama do campo de futebol de pés descalços, né? Os meninos iam usar a piscina e faziam xixi dentro da piscina, né? Ao tomar banho. Os meninos acabavam de jogar na quadra e aí deixavam os refletores ligados, né? Aí chegou o síndico. Era muito prejuízo gastando para restaurar a grama, né? Pisando de pé descalço, queima a grama. Era muito dinheiro para reformar lá, era muito dinheiro para estar contratando um piscineiro para todo dia estar ali limpando ali a piscina devido ao xixi que os meninos faziam. Custo muito alto. E também o custo de energia muito alto. Então, ou seja, estava tendo consequências e nada mais apropriado de nós aqui trazermos a lume justamente o prejuízo financeiro, que é uma grande oportunidade de nós analisarmos aqui o prejuízo imaterial, que é o espiritual, que o homem trouxe através da desobediência e da morte. Muito comparativo. Então vamos lá. Aí chega a lei dizendo assim, ó, só pode usar o campo agora com tênis ou com chuteira. Para entrar na piscina tem que tomar um banho e não pode fazer xixi na piscina, tem que fazer fora. Se quiser sair, vai no banheiro. Para não ser necessário estar gastando muito dinheiro limpando a piscina. Todas as vezes que acabar de jogar na quadra, tem que desligar a luz para economizar energia. Então, quando essas leis, essas placas foram colocadas no campo, na quadra e lá na piscina, essas placas, aí todo mundo começou a ver os pecados deles, quantos pecados eles haviam cometido. E agora o pecado foi ressaltado. E todo mundo no condomínio dizia assim, mas rapaz, todos nós fazíamos errado. Todos nós andamos descalço no campo. Todos nós fizemos xixi na piscina. Todos nós deixamos aí a noite toda a luz ligada lá na quadra. Por isso que o pecado foi ressaltado. Não porque a lei seja ruim, a lei é boa. É higiênico não fazer xixi na piscina. É saudável andar de pés calçados sobre uma grama de campo de futebol, né? Para todo mundo. É correto, né? É econômico, é sábio desligar as luzes se você não está usando aquela luz. Vai usar a luz de casa para onde você vai? Apague a luz. Então a lei é muito boa. O que Paulo está dizendo aqui é que o problema aqui é o pecado, verso anterior. Por causa de Adão, o transgressor, o verso 19, a gente acabou de ler. Por causa de Adão, o transgressor, entrou a morte. Por causa de Jesus, o obediente à lei, o que amava a lei, o que exaltava a lei, trouxe o justo, trouxe a justiça. Muito claro, não é mesmo? Então, veja que o texto aí ele é muito claro quando ele traz a lume aí o Adão, né? O Adão transgressor, pecador, e o Cristo obediente. A gente leu no verso anterior, pela desobediência de um só homem, os herdeiros dele foram feitos pecadores. Agora, pela obediência à lei de um único homem, Jesus, muitas pessoas foram feitas justas, o justo feito pela obediência. Olha aqui, ó. Obviamente, você diz assim, mas justificação não é pela fé? Claro que é. E alguém, porventura, é obediente se não tiver fé? Só tem fé quem é obediente. Quem não tem fé é desobediente, igual a Adão. Né? Mas os obedientes realmente têm a fé de Jesus Cristo. O texto é muito claro, né?
Então, por isso que a lei foi introduzida. E por isso que Paulo diz que o pecado aumentou. Né? Que o pecado aumentou com a chegada da lei. Mas, quando o pecado aumentou, não significou o fim de toda a raça humana, por culpa de Adão. Não. Aí, neste momento, transbordou a graça de Deus, que Paulo já explicou. Como é que a graça de Deus transbordou em nossas vidas? Quando nós ainda éramos inimigos, Paulo diz, quando ainda éramos fracos, Deus nos amou, enviando seu Cristo para morrer por cada um de nós que éramos seus inimigos. Aí que está o transbordar da graça, o transbordar do amor de Deus, da sua misericórdia pela raça humana. É isso que Paulo está mostrando para a gente de maneira muito especial e esclarecendo a mente do judeu, do religioso judeu, na igreja de Roma, que enxergava apenas a lei escrita, o conhecimento superficial da lei escrita, como o fim da sua busca, né? Sem considerar o amor de Deus, a graça de Deus, sem considerar que obediência à lei é dever de todo homem e que a graça, obviamente, é algo que Deus dá sem o homem ter o devido merecimento, e o Senhor faz isso exatamente, né, por causa do seu amor, justamente por causa de um princípio de justiça. Continuando, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta. Segunda pergunta de hoje, que diz assim: que dicotomia existe entre pecado e graça? Que contradição, que antagonismo, né? Que rivalidade existe entre o pecado e a graça? Romanos 5:21 diz assim, ó, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna aos homens, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é importante que esse verso ele não seja entendido de forma isolada. É importante que a gente leve em consideração o texto anterior para que a gente contextualize o que Paulo está querendo dizer aqui. Então, nós acabamos de ler o verso 20, o texto anterior, quando Paulo deixa bem claro que ele está, no verso 20, ele está dizendo que quando a lei foi introduzida, o pecado sobressaltou, ficou mais evidenciado. O pecado, né, se inflou, cresceu, né? Mas quando ele cresce, ele não se torna soberano, porque é nesse cenário que a graça aparece e transborda, é superior ao pecado. Olha que coisa linda, né? E no verso mais anterior ainda, no verso 19, a gente está no 21. Então, voltando dos versos, ele vai mostrar aqui onde está a dicotomia, que ele bota os contraditórios aqui, ó. Ele está colocando de um lado negativo, Adão, a desobediência de um só homem fez todo mundo pecador, e pecador significa morte, né? Então, pela desobediência de um só homem, Adão, todos os homens foram feitos pecadores e morreram. Olha a dicotomia agora. E pela obediência de um único homem, Jesus, muitos foram feitos justos para a vida. Então, nós temos essa dicotomia no versículo 19, que vai dar a base aqui para o verso 21. Então, no verso 21, ele fala aqui, ó, a fim de que, assim como o pecado reinou no tempo da morte, que tempo da morte é esse que ele está falando aqui? Os dias que é de Adão, que Adão pecou, até 2.500 anos depois, quando Moisés aparece, Deus entrega a lei escrita, que é o contexto aqui, a lei escrita, que Paulo está falando aqui. Em todo o contexto do capítulo 5, lei escrita. Então, o que é que Paulo está dizendo? Que desde os dias de Adão até os dias de Moisés, quando não tinha uma lei, um código escrito, para que as pessoas pudessem saber o que era certo e errado, a morte reinou soberana, né? Reinou soberana. Muita gente não sabia o que era certo e errado, porque não tinha um código escrito. O certo e errado estava baseado nas leis naturais, que eles haviam aprendendo de pai para filho, né, daquilo que os pais ensinavam os filhos, segundo os costumes, segundo as tradições. E não o legislador, Deus, dizendo, isso é errado, isso pode, isso não pode, cuidado com isso, cuidado, né? Que é o que Deus faz através de Moisés, dando a lei escrita.
Então, quando é que o pecado reina? Ele reina quando não tem lei. Quando não tem lei, ele reinou, olha só, na morte, que é esse contexto que Paulo está falando aqui. Ele reinou soberanamente na morte. Que coisa, né? Impressionante. Chegou a lei, ao que acontece? Quando a lei chegou, as pessoas já sabiam agora o que era certo e errado, então as pessoas escolheram continuar no pecado, na morte, e o pecado continuou reinando, né? Como até hoje. Muita gente tem conhecimento do pecado e continua pecando, né? Mesmo depois que Cristo veio e apresentou a graça. Né? Pessoas sem leis. Só o que tem é pessoas sem lei por aí, adulterando, matando, roubando, né? Idolatrando, fazendo um monte de coisas que está lá, bem descrita na lei de Deus, que é proibido. E aqui o texto diz, com todas as letras aqui, ó, o pecado reinou na morte, ou seja, no período da morte, ele reinou. As pessoas ignorantes, e aí o pecado reinou. O pecado reina na ignorância, né? Na ignorância e na fraqueza do homem. Aí a Bíblia diz que também a graça vai reinar onde? Pela justiça. Aonde é que a graça reina? Só no coração do justificado. A graça reina aonde há justiça. Aonde há o quê? Qual é a dicotomia do versículo 21? Obediência, desobediência. Se o pecado reina na desobediência, a graça reina onde? Na obediência. Então, muita gente não sabe nada sobre a graça. E fica falando aí, nós estamos no período da graça, não precisa guardar mais lei nenhuma, não tem mais lei, nós somos anarquistas, nós vivemos num mundo sem lei, nós não prezamos de lei porque lei é uma coisa ruim, lei nós entendemos porque a gente não sabe ler a Bíblia e estamos entendendo que Paulo está dizendo que a lei é ruim. E mesmo Paulo dizendo de forma clara que a lei é boa, o mandamento da lei é santo, justo e bom, mas eu sou influenciado por homens nefastos, teólogos desorientados, homens cegos, que aí eu estou inventando, eu não estou querendo entender todo o contexto que Paulo está falando, porque Paulo é muito claro. A graça barata da qual estão pregando aí no mundo, que todo mundo está salvo, não precisa obedecer, não precisa conhecer a palavra de Deus, basta a gente ir para a igreja agora e ser guiado pelo coração e diz que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não, eu não leio mais a Bíblia, não. Agora eu sou guiado pelo Espírito Santo, agora eu vivo de revelação. Olha, se a maior revelação de Deus está na Bíblia. Cristo não disse assim, busque a revelação que vocês cuidam ter nela a vida eterna. Ele não, examinai as Escrituras, que é a maior revelação. Mas a ignorância tem levado o povo a fugir das Escrituras sagradas para viver de revelação. Um tal de Deus mandou te dizer para todo lugar, né? Olha, Deus mandou dizer, está lá na Bíblia, Deus já disse. Vá lá. Deus não manda, não, ele fala diretamente com você lá na Bíblia. Fala, ó, o que é que ele disse para você? Está lá, tudo lá. Né? E aí, então, esse povo dessa falsa graça que vive aí, da graça barata, como diz alguns grandes teólogos, né? Do século 19 e 20, né? Os seguidores da graça barata, né? Do tudo pode, um povo que vive sem lei, sim, a base da Bíblia todinha é lei, regra. Olha, a nova terra é regida por leis, por rígidas leis. Tudo está baseado em leis. E aí as pessoas que não entendem, não conseguem entender que o texto aqui está claramente dizendo que a justiça é onde há obediência. Não existe justiça na desobediência. Na desobediência existe injustiça. Então, se a graça abunda na justiça, significa dizer que a graça nos alcançou e nos ensinou a sermos obedientes. Dentro da graça, aqueles que estão debaixo da sombra da graça, são pessoas que conhecem a vontade de Deus e obedecem a todos os seus mandamentos. Quando essas pessoas rejeitam a obedecer a Deus e tornam-se desobedientes, elas estão rejeitando a graça. A graça já não consegue mais alcançá-las, porque elas abandonaram a graça, rejeitaram a graça.